Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedra-Chave da Engenharia. Eu sou o professor e engenheiro Charles Oliveira e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem trabalha ou pretende trabalhar com reforço estrutural. O tema de hoje de uma série de vídeos sobre patologia das estruturas de concreto será fissuras devido à flexão. Bora lá? As fissuras devido à flexão é uma das centenas de fissuras, vamos dizer assim, que nós podemos deparar durante uma inspeção em uma obra de estruturas de concreto ou de alvenaria ou de qualquer outro material. As fissuras, elas são tão expressivas e tão importantes que são os primeiros sintomas que aparecem para poder nos mostrar o que está acontecendo com aquela estrutura, com aquele elemento que está fissurado. E hoje, dentro dessas centenas de fissuras, nós vamos aprofundar, falar um pouco sobre fissuras devido à flexão. Existem alguns tipos de manifestações patológicas que podem prejudicar as estruturas de concreto. Porém, nós temos que ter bastante cuidado para diferenciar as suas origens. Enquanto algumas fissuras são de origem natural, aparecem ali ao longo do tempo, outras podem surgir em razão de falhas devido a algum problema de execução, ou mesmo de projeto, ou mesmo de uso daquela edificação. Os principais sintomas que vão aparecer em uma estrutura, normalmente ele começa pelas fissuras. As fissuras, normalmente, é a primeira coisa que vem na própria estrutura mostrar, olha, tome cuidado, olha, eu estou aqui sofrendo com algum problema. E a fissura é o primeiro sintoma que a gente consegue ver, que a gente consegue constatar em uma estrutura. Lógico que é muito importante a gente conseguir diagnosticar essa fissura. E o primeiro passo que nós temos que fazer é saber, através do nosso diagnóstico, se trata-se de uma fissura mais grave, que mostra um problema grave, ou se trata-se de uma fissura que muitas das vezes é insignificante na estrutura. Uma fissura que foi em função de alguma coisa que aconteceu ali na estrutura, mas ela não traz risco nem à integridade das pessoas que estão utilizando e nem da própria estrutura que está fissurada. Então é muito importante a gente lembrar que as fissuras podem se manifestar desde o início da concretagem até anos após a utilização da estrutura. Nem todas as fissuras são motivos para a gente poder ter preocupação com a segurança da edificação, com a segurança dos usuários e com o próprio uso da edificação ou com o próprio elemento estrutural. Contudo, hoje nós vamos falar especificamente de uma fissura muito importante, uma fissura relacionada à flexão. E você vai descobrir através desse vídeo realmente o que é uma fissura de flexão e o que não é uma fissura de flexão. Você vai saber o que as pessoas mais confundem quando se deparam com uma fissura-flexão e as demais fissuras que existem, que são centenas de fissuras que a gente pode deparar em uma estrutura. Você vai conhecer os tipos de fissura-flexão que podem surgir, e a gente vai estar falando desses tipos de fissuras que podem acontecer nos demais diversos elementos estruturais. E, por fim, você vai saber o que deve ser feito quando se deparar com uma fissura de flexão. Ou seja, quando você está de frente de uma fissura e detectou, diagnosticou que é uma fissura flexão, o que você precisa fazer? O que nós temos que fazer? Como resolver aquele problema daquela fissura? Então, nesse caso, eu vou te mostrar os tipos de tratamento e reforços que você precisa utilizar para restabelecer ali o desempenho daquela estrutura fissurada. Então, é para isso que eu estou aqui nesse vídeo de hoje, para trazer informações sobre o que é fissura-flexão, o que não é fissura-flexão, e se você se deparou com essa fissura-flexão após o seu diagnóstico, o que você deve tomar de ação.
como se deve reparar a fissura ou como se deve reforçar a estrutura que está fissurada. Então é isso que a gente vai bater o papo hoje nesse vídeo. Tem muita informação interessante que eu acredito que vocês ainda não viram sobre as fissuras devido à flexão. Bom, para eu começar o meu bate-papo com vocês, eu vou trazer para a prática, né? Tá aí uma foto de uma figura aonde eu fui chamado por um colega, né, um colega engenheiro, para ajudar ele a resolver um problema nesta estrutura. E ele falou comigo, né, professor, eu estou com uma obra lá e estou com uma dificuldade que eu acho que ela está com um problema de fissura-flexão, mas eu não tenho certeza. Eu vou te mandar uma foto, dá uma olhada aí e me dá uma dica sobre o que realmente possa ser esse problema. E ele mandou essa foto para mim. Bom, quando ele mandou essa foto, a primeira coisa que eu falei com ele foi, olha, eu não estou conseguindo ver nada, não consigo ver nenhum tipo de problema nessa estrutura mediante essa foto. E aí ele me falou, não, professor, o problema está no meio da viga, essa viga que eu tirei a foto aí, se você olhar mais de perto, ali tem uma fissura. Aí eu falei, então manda para mim um zoom, pelo menos para eu poder enxergar o que é esse problema. E ele mandou um zoom, conforme está mostrado aí, esticando esse zoom, aí você consegue agora enxergar uma fissura que está ali no centro daquela viga. Bom, primeira coisa que eu falei com ele foi, olha, só por estas 3 imagens fica um pouco difícil de eu conseguir te ajudar a diagnosticar o problema dessa fissura. A gente precisa de ter mais informações. E aí, já é uma coisa muito interessante, porque a gente já pode já adiantar para vocês que deve-se evitar, no máximo, né, tentar dar diagnóstico através de fotos, através de vídeos, ou pelo menos mande um vídeo, né? Um vídeo, pelo menos, dá para você ter uma noção um pouquinho melhor daquilo que você está ali de frente, você está tentando avaliar na imagem. Mas eu falei com ele, olha, do jeito que está aí, não tem condição de eu te ajudar, porque eu não consigo diagnosticar nada por essas imagens, por essas figuras que você me mandou mesmo agora, com esse zoom dado nessa fissura. Então, eu não sei de que se trata essa fissura. Né? Então, eu preciso diagnosticar para poder chegar ali a um tratamento. Né? Um diagnóstico ele tem que ser feito para que você consiga saber qual que vai ser o tratamento correto. Então, precisa saber diagnosticar. E falei com ele, olha, do jeito que está aqui, não dá para poder te ajudar, mas eu me disponho a dar um pulinho aí na sua obra, que é aqui perto. Eu passo lá, quando eu for na minha obra, eu passo lá, encontro com você e te dou essa força, eu te ajudo a olhar esse problema. Bom, e foi o que eu fiz, né, para poder identificar esse problema com ele. Mas aí eu tirei algumas dicas básicas que eu trouxe para vocês dessa minha expansão que eu fiz com esse aluno. Né? Primeira coisa, que você tem que ter uma preocupação como profissional, né, como engenheiro. O engenheiro é que vai atuar na parte de engenharia diagnóstica, na parte de tratamentos, na parte relacionada a estruturas, principalmente aos tratamentos dela. Primeira coisa, nunca realize um diagnóstico apenas por fotos. Pessoal, é muito difícil você conseguir acertar o problema apenas pela foto. Lógico que a foto ajuda muito mesmo, mas proponha de cara uma vistoria presencial no local. É muito importante quando algum cliente te manda, né, uma foto, olha, você é engenheiro? Sou, fulano me indicou que passasse para você dar uma olhada para mim aqui, eu estou com essas fotos, pode pedir, não tem problema nenhuma. Pede as fotos, pede a pessoa os vídeos, pede às pessoas os materiais que tem, mas não dispense a vistoria presencial no local. Se for o caso, né, marque com a pessoa, olha, eu já olhei as suas fotos, não consegui ter um diagnóstico dela, mas eu estou me propondo para poder fazer essa inspeção. Foi exatamente o que eu fiz com o meu aluno, né? Ele também é engenheiro, faz os trabalhos dele, estava numa obra perto da minha obra, eu falei, qual que era a dificuldade de eu passar lá e dar essa força para ele? Então eu fui lá, falei com ele, olha, eu quero ir junto com você, olho junto com você e a gente chega num diagnóstico. Então, proponha, né, de cara uma vistoria presencial, não emita, né, de forma nenhuma o seu diagnóstico apenas pelas fotos, pelas imagens, porque o índice de erro é muito grande, e se você errar no diagnóstico, consequentemente vai especificar um tratamento errado. Sempre inicie lá durante a sua pesquisa pela anamnese, né?
A anamnese nada mais é do que buscar as informações sobre a estrutura. Que estrutura que é, aonde ela foi construída, o que está sendo utilizado, já teve algum problema no passado, tem alguma coisa ali que está sendo utilizado, foi utilizado e desutilizado em algum momento, algum tipo de evento, algum tipo de produto, algum tipo de estoque, alguma coisa sobre aquela estrutura. É isso que você tem que levantar o máximo de informação, né? Começa. Você tem projeto? Não tem projeto? Se tem, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma analisada. Se for preciso, após essa inspeção, é que você vai ter certeza se vai ser necessário realizar testes, ensaios, para que você possa, né, dar um diagnóstico de forma mais perfeita. Então, evite a todo custo dar o seu parecer antes de estudar a situação. Né? Então, não pegue só uma foto, só uma imagem de uma fissura, seja ela qualquer tipo de fissura. Né? Hoje nós estamos falando de fissuras, né, relacionadas aí à flexão, ou seja, fissuras que ocorreram devido à flexão, mas para qualquer tipo de fissura, sigam essas dicas, né? Evite emitir o seu parecer antes de estudar a situação. E aí é que eu chamo a atenção. Muito importante foi o que eu conversei com esse meu aluno lá na obra, o dia que a gente está fazendo essa visita. Eu falei com ele, olha, agora é a hora de você fazer o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. É isso mesmo. O que é a venda Romeu e Julieta? Eu já até expliquei num vídeo anterior, se você depois dá uma olhadinha no vídeo anterior, onde eu falo sobre o que é a pedra-chave da engenharia. Lá, no final do vídeo, eu falo bastante sobre o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. Mas a venda Romeu e Julieta nada mais é do que você vender um laudo para o seu cliente e, junto com o laudo, você vender o projeto de reparo ou de reforço da estrutura. E foi isso que eu falei com ele. Olha, aqui é o ponto ideal para que você, através da engenharia diagnóstica, realize um laudo para entregar para o seu cliente e venda também a proposta de um projeto de reforço ou de reparo para a estrutura. E aí sim, você vai fazer uma casadinha, ganhando em dobro. O que você poderia ganhar só com laudo, você agora consegue entregar também um projeto de reparo ou de reforço e ganhar em dobro aquele mesmo serviço que você foi realizar. É o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. Né? Romeu é o laudo e a Julieta ali, o projeto para você entregar junto com aquele laudo para resolver de forma definitiva, né, a solução daquilo que o seu cliente espera. O que ele quer saber é se essa trinca ela é uma trinca grave ou é uma trinca insignificante. E ele quer saber, se for uma trinca grave, o que eu tenho que fazer, como tratar esse problema. Então, o laudo Romeu e Julieta dobra o seu faturamento, porque você vai entregar para ele um laudo diagnóstico daquilo que você observou, mais um projeto de reparo ou de reforço, e aí sim resolver o problema, a dor ali do seu cliente. É isso que é a dica que eu dei para esse colega, inclusive foi o que ele conseguiu fazer. Ele fez um laudo referente aos problemas que ele observou na edificação. Dentre os problemas que ele observou durante a inspeção diagnóstica dele, né, o problema estrutural era só esse, e aí, para esse caso específico, teve também, né, um projeto ali para resolver este problema. Bom, nem todas as fissuras, né, mesmo que seja a flexão, elas têm problema, né, graves que possam influenciar ali a um tratamento ou mesmo um reforço para aquela estrutura voltar ao desempenho. Nem todas as fissuras a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar muito com a abertura da fissura. A NBR 6118 estabelece algumas regras para a gente sobre aberturas de fissura. Já se sabe, e isso é muito comum, tá, na engenharia civil, principalmente na parte estrutural, de que as fissuras vão aparecer nas estruturas. A própria norma, a NBR 6118, ela já traz o limite de fissuração que nós podemos encontrar nas nossas peças estruturais. E aí não se fala só de viga, de pilar, de laje, é qualquer peça estrutural, elas podem sim fissurar. Porém, as fissuras são aceitáveis de acordo com a classe de agressividade ambiental e de acordo com o limite estabelecido para essa abertura. Então, só para você ter aí uma lembrança, né, lá das aulas de concreto armado, a gente estudou as classes de agressividade ambiental. Então, você tem a classe 1, a classe 2, a classe 3 e a classe 4.
A gente não poder aprofundar, depois a gente pode falar mais sobre as classes de agressividade ambiental, mas vamos só lembrar bem rápido, né? A classe 1 é aquela classe mais branda, normalmente em locais onde você está mais próximo ali da natureza, mais afastado dos centros urbanos, aonde você tem ali, vamos dizer assim, um ar mais puro, né? Um lugar ali onde está perto de uma fazenda, num ambiente mais rural. Ali você vai construir a sua obra, que pode ser a mesma obra que vai fazer no centro de uma cidade. Então é a mesma obra, porém ela está num ambiente onde o ambiente tem pouca agressividade. Então a classe 1 é normalmente feita nas áreas rurais ali, né, onde você respira o ar puro, a estrutura também está recebendo ar puro e sofrendo menos. Lá na classe 4 é a pior situação que a estrutura pode ter. E a pior situação é quando você está numa área industrial, onde tem produtos químicos, né, de alguma maneira, através de vapor ou líquidos, né, estão ali envolvendo a estrutura e atacando, agredindo a estrutura, onde você tem, bem próximo do mar, a estrutura recebendo, né, a água salgada, né, cheia de cloretos ali, que são inimigos, né, da armadura que está dentro do concreto, vai ali para corroer aquela armadura. Então a classe ela passa na 1, que é a mais branda, aumenta para a classe 2, que é a classe que a gente tem no nosso dia a dia, né, nos centros urbanos, nos subúrbios, no dia a dia a gente tem a classe 2. A classe 3, quando a gente está ali mais próximo, né, das regiões onde há no ambiente, né, cloreto, normalmente são próximos às praias, né, próximo à região onde você tem um índice de cloreto ali no ar maior devido ao sal. E a 4, quando você está na parte mais industrial, tem muito ataque ali de materiais químicos que podem estar afetando ou por vapor ou encostando na própria estrutura, ou mesmo quando você está encostando ali, né, próximo à água, né, salgada na estrutura diretamente, né, aí relacionado ali ao ataque mais agressivo. Mas olha só, independente da classe de agressividade ambiental, independente do tipo de estrutura que você está analisando, viga, pilar, tirante, reservatório, independente do tipo de estrutura, você tem uma permissão, vamos dizer assim, da própria norma para te dar ali uma segurança sobre aquela fissura, se ela é grave ou se não. Então a gente tem os limites de fissuração para a classe de agressividade ambiental 1, que é 0,4 milímetros. Para a classe de agressividade ambiental 2 e 3, 0,3 milímetros. E para aquela mais agressiva, a gente permite, né, pela norma, que ela abra menos, 0,2. Por que a norma traz, então, esses conceitos para a gente? Porque quanto maior for a abertura de fissura, mais rápido nós temos os ataques, né, principalmente dos íons cloretos, de sulfatos, né, de difusão de CO2, que vão ali agredir a nossa estrutura, inclusive provocar, né, tanto a degradação do próprio concreto, como também a degradação da armadura através do processo de corrosão. Então, nem todas as fissuras a gente precisa preocupar. Então, fissuras de acordo com o limite de abertura. Lógico que durante a sua inspeção, né, você vai ali com o fissurômetro, mede as fissuras, né? A gente gosta muito de estabelecer regras para fissuras, né? Ainda não tem uma norma que estabelece bem didaticamente, falando o que é trinca, o que é fissura, o que é rachadura. Então, tudo que tem ali, né, uma abertura, a gente pode estar chamando de fissura. Desde que você, quando for redigir o seu laudo, estabeleça, né, a abertura de fissura de tanto a tanto eu chamo de fissura, de tanto a tanto eu chamo de microfissura, de tanto a tanto eu chamo de rachadura ou eu chamo de trinca. Então, no geral, né, para esse vídeo de hoje, trincas, rachaduras, fissuras, para a gente é tudo sinônimo nesse primeiro momento. A gente quer respeitar a abertura ou da trinca ou da fissura, que seja conforme o que a gente está utilizando. Então, gravem bastante isso. Nem todas as fissuras são problemáticas, né? Tanto é que a norma permite que surjam algumas, desde que esteja no limite de abertura de fissura, que inclusive a gente sabe calcular, né? Lá no concreto armado a gente faz os nossos cálculos das estruturas, faz o cálculo, por exemplo, da viga, faz o cálculo da laje, e a gente verifica, né, ali através dos cálculos, a abertura de fissura que a gente já espera que tenha, né? E desde que ela seja menor do que o limitado pela norma, a gente pode dar sequência. Neste caso específico que a gente viu lá na nossa figura, né, naquele desenho que a gente olhou lá, que eu trouxe para vocês daquela inspeção que eu fiz com o meu aluno, nós realmente chegamos, né, ali a uma conclusão de que se tratava
de uma fissura à flexão. Mas e aí? Como nós chegamos a essa conclusão? É isso que eu quero mostrar para vocês. Conhecendo bem, né, a tipologia das fissuras, conhecendo bem o que é cada tipo de fissura, das centenas de fissuras que a gente tem, você consegue ter uma conclusão definitiva do problema. Todo diagnóstico ele vai preceder de uma vistoria. Então, é na vistoria que você vai analisar principalmente as causas que vão provocar o surgimento daquelas fissuras. Lembrando que as fissuras, né, é um sintoma, é o que aparece para você ver. Mas aquele sintoma, você já enxergou ele e você precisa buscar a causa, precisa buscar a origem, precisa entender o mecanismo daquilo ali. Então, nós vamos aprofundar bastante sobre fissuras à flexão nesse vídeo de hoje, né, na nossa aula, para que nós possamos, quando deparar com uma situação de uma fissura à flexão, a gente identificar principalmente a causa daquela fissura para chegar na conclusão de que se trata de uma fissura à flexão. Chegou na conclusão, no diagnóstico que é fissura à flexão, aí sim nós vamos falar ainda hoje aqui nesse vídeo dos tratamentos, né? Que a gente chama na engenharia diagnóstica de terapia. Então é muito importante para a gente que trabalha com reforço estrutural e com reparo estrutural, que nós venhamos a identificar a causa para que nós possamos prever um projeto de reforço, um projeto de reparo específico para aquele problema, para sanar aquele problema também de forma definitiva. Então, pode até ter outros problemas na obra, mas aquele que a gente colocar a nossa mão, que nós fizemos o nosso projeto de reparo, de reforço, aquele não volta a ter mais problema, porque ele já vai estar sanado. Por quê? Para isso, eu vou identificar bem a causa, né? A causa, principalmente, né, naquela estrutura que a gente verificou lá, normalmente ela está relacionada ao momento fletor, está relacionado à carga da estrutura. Então, você vai avaliar a carga na estrutura, a carga, ela submete a peça, né, no caso daquela viga que eu vi com um colega no local, então ele teve uma carga ali excessiva, aquela carga excessiva que em algum momento do uso foi colocada na estrutura, ela fez uma maior solicitação da peça, onde ela aumentou o momento fletor, e aumentando o momento fletor, exigia-se mais armadura longitudinal naquela peça para suportar aquela nova carga que a gente conseguiu identificar durante o nosso diagnóstico, durante a nossa inspeção, durante a anamnese. A gente descobriu que foi colocado mais cargas ali naquele local. Então, naquela parte de cima, eles fizeram praticamente um estoque de material e aquilo começou a sobrecarregar a laje e a laje não estava preparada para aquilo. Consequentemente, teve maiores esforços ali, solicitantes provocados pelas cargas em função do aumento do momento fletor e, consequentemente, a armadura que estava ali. Ela começou a segurar, né? Quando chegou no seu limite, a própria fissura já avisou, olha, em função da flexão, né, ela apareceu e a causa era uma sobrecarga que, eventualmente, eles tinham colocado sobre aquela estrutura algum tempo atrás. É importante, durante essa anamnese, durante essa inspeção, identificar com segurança, né, a causa, a origem e entender o mecanismo, né? Então, ali, a gente viu que a causa era o momento fletor que foi aumentado em função da carga. Eu vi que a origem foi do uso, vamos dizer assim, do mau uso, né, da estrutura, onde eles colocaram ali um estoque de material sobre aquele ambiente que estava sobre aquela viga, né? Então, eles, inclusive, até falaram que colocaram bem em cima da viga para poder ficar um pouco mais distribuído ali a carga, mas mesmo assim, né, foi uma carga bem superior ao que estava o dimensionamento inicial ali para aquela peça, né, que estava suportando ali aquela carga. E aí, por fim, com todo com esse aspecto visual, mais as perguntas feitas na anamnese, mais os questionamentos e a nossa inspeção, nós conseguimos entender o mecanismo, né? O mecanismo ali, ele é o que desenvolveu e mostrou para a gente aquela fissura. Mas aí, primeira coisa que você tem que buscar é as causas, mas não existe uma única causa que pode causar fissuras devido à flexão.
Eu vou passar para você as principais causas. Não vou esgotar todas as causas, mas praticamente todas vão estar dentro de algum conceito de cada um desses aspectos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro, que é inclusive que aconteceu naquela inspeção que eu fiz lá com o meu aluno, foi a sobrecarga. Então, a sobrecarga é um dos problemas que podem provocar fissuras devido à flexão, juntamente com a baixa resistência do concreto. Se o concreto também tem uma baixa resistência, né, quando você fez um projeto, estabeleceu ali 25 MPa para aquela peça. Durante a execução, foi-se colocado muita água, por exemplo, durante, né, ali o preparo do concreto. Então, o concreto aumentou, né, o seu fator água-cimento, não tem mais água agora, então tem do que cimento, consequentemente ele reduz na resistência, né? Aumentou ali a quantidade de água, aumentou o fator água-cimento, consequentemente diminui a resistência. Então pode ser que o concreto também tenha menos resistência, pode aparecer fissuras devido à flexão. Quando você elabora também um projeto, ou mesmo estabelece uma regra, né, para você fazer ali a sua seção transversal principalmente, se essa seção transversal de concreto não for suficiente para suportar ali também as solicitações, também podem aparecer fissuras à flexão. Isso acontece muito, né, quando você, né, tem ali uma obra que não teve projeto, que o próprio pedreiro definiu a seção da peça. E às vezes ele trabalhando com a peça ali, por exemplo, né, 20 por 30, aí faz a obra inteira com 20 por 30. Então, ele não interessa para ele se o vão é 3 metros, se o vão é 5 metros e 50. Ele está fazendo vigas de 20 por 30. E aí, sim, a seção, às vezes até coloca mais aço, né, na viga. Vou reforçar mais aqui porque o vão é grande. Mas a seção ainda é suficiente, também pode proporcionar, né, fissuras devido à flexão. Durante o processo de cálculo de dimensionamento, né, se a gente errar, principalmente nas cargas durante o dimensionamento, consequentemente a gente pode também provocar, né, que durante a próprio exercício, né, ali de serviço da peça possa surgir fissuras também à flexão. Então, erros de dimensionamentos também podem ali proporcionar lá na obra problemas relacionados, né, que vão ser ali estabelecidos para a gente e mostrado para a gente através dos sintomas da fissura, que são fissuras também devido à flexão. A falta de armadura suficiente para suportar as solicitações também provocam ali problemas de fissuras devido à flexão. Quando você dimensiona uma estrutura, né, a gente sabe que as armaduras longitudinais, elas recebem ali parte, né, das solicitações vindas das cargas. Então, quanto maior for a carga, maior vai ser a armadura, porque maior vai ser o momento fletor que tem que ser combatido. Então, as armaduras, se elas forem insuficientes, consequentemente, mantém-se a carga e diminui na quantidade de aço, ou durante a execução, ou no erro na hora de fazer estabelecer o projeto, consequentemente, pode ter problemas devido ali, que mostrará para a gente durante a inspeção, fissuras relacionadas à flexão, porque faltou a armadura dentro da peça. Isso seja laje, seja viga, qualquer peça pode estar submissa, né, a acontecer isso. Erros durante a execução, né, principalmente erros na bitola ou na quantidade, ou mesmo mau posicionamento das armaduras. Eu mesmo tenho um caso que eu vi recentemente, né, um trabalho que eu fiz, que o pessoal estava fazendo numa obra, uma viga em balanço, né, e por cargas d'água eles inverteram, né, a armadura que era para ser positiva, que era a parte de baixo, jogaram para a parte de cima da viga, do balanço, e a armadura negativa desceu com ela. Então, consequentemente, depois de tudo concretado, apareceu uma fissura devido à flexão, né, ocasionada naquele balanço. Depois eu vou até trazer esse caso para vocês, muito interessante, né, para a gente identificar qual foi o problema e depois trazer o que a gente resolveu naquele tratamento. Era uma viga, né, bem robusta, uma viga em balanço, e que no erro do posicionamento, o cálculo estava correto, né, do projetista, porém, na hora de colocar as armaduras dentro da forma, inverteram. As armaduras de cima ficou para baixo, as de baixo ficou para cima, e ocasionou ali problemas que trouxeram fissuras devido à flexão, e a gente conseguiu detectar isso aí, resolver o problema, e ali prever, né, 3 tipos de tratamento diferentes para que o cliente pudesse optar pelo melhor custo-benefício para aquele
resolvesse aquilo de forma definitiva, né? E voltasse a restabelecer ali aquela peça. Voltando aos nossos erros, quando a gente tem um erro de concepção estrutural, né, muitas das vezes na fase de projeto, ou mesmo quando não tem projeto, e nós, né, lá na obra estamos definindo alguma coisa, ou o próprio pedreiro, né, juntamente com o encarregado está definindo alguma coisa, se ele errar na concepção da estrutura, consequentemente, fissuras devido à flexão também poderão surgir, né, e em qualquer um desses motivos, né, dessas causas, dessas situações possíveis, vai aparecer para a gente um outro problema que está relacionado além da fissura, que é uma fissura que vai aparecer ali anormal, ser normalmente acima dos limites estabelecidos pelas aberturas, e normalmente a gente também tem problemas de flechas excessivas, né? A gente chama de deslocamento excessivo, que a gente tanto tem problema na hora de fazer os cálculos, né? A gente calcula a nossa peça, ela fica toda muito bonitinha, toda perfeita durante o nosso processo de cálculo, e a gente faz uma verificação de flecha, e às vezes, com toda aquela perfeição, ela não passa na flecha. Então, lógico, se colocou mais carga, por exemplo, então aumenta a carga, consequentemente, aumenta a flecha. Então, é importante também ter essa consideração. Mas agora, durante a inspeção, que você vai realizar lá em loco, ou mesmo analisando as fotografias que você tem, a filmagem, é que você vai se deparar com esse tipo de fissura. E você precisa, né, conhecer, né, as tipologias, né, de fissuras que podem trazer para você, né, uma maior segurança para definir que aquela configuração típica ali que você está enxergando bate com aquela configuração que a literatura relaciona como fissuras devido à flexão. Então, nós temos algumas configurações típicas que você precisa conhecer. E aí, que é muito importante, que eu falei com o meu aluno, né, o dia que eu fui com ele, olha, você precisa fazer um laudo e depois fazer um projeto, vender as duas coisas para o seu cliente. Mas não dá o seu parecer de qualquer maneira. Vá para casa, abra um livro, pesquise, veja as configurações das fissuras, foi o que eu falei com ele no dia, veja o que é para você fazer o seu relatório, para você ter certeza. Depois que você tem certeza, seu relatório está pronto, aí sim você vai fazer o projeto para poder solucionar aquilo. Então, não precisa nós, como profissionais da engenharia, de chegar na obra e já dar a solução. Não, a gente pega as informações, junta as informações, vai com calma estudar a situação para que você não cometa erros, para que você possa dar um diagnóstico certeiro e entregar, né, o seu laudo, né, e o seu projeto de forma que você resolva o problema, né, entregando ali Romeu e Julieta junto, faturando o dobro, mas resolvendo o problema do cliente de forma definitiva, de maneira que ele não vai ter mais dor de cabeça depois que ele executar aquela obra que você está prevendo para ele no seu projeto. Então, as configurações das fissuras, elas podem aparecer para a gente nas literaturas e nos ajuda bastante a gente chegar na obra e depois comparar aquilo que eu vi com o problema que realmente eu estou enfrentando ali, e a literatura traz essas informações para a gente e pesquisas que já foram realizadas. Então, em lajes, normalmente, as lajes armadas em cruz, né, que a gente chama de lajes armadas em duas direções, então, assim, a gente tem aço de um lado e aço do outro, formando uma cruz. Normalmente, quando você olha de baixo para cima, você está no cômodo olhando para cima, né, para a laje, você vai ver fissuras parecidas com esta que está aqui, ó, ou seja, fissuras que saem ali a 45 dos vértices, né, e se encontrando, fechando o painel de laje com esse aspecto aqui das fissuras. Quando você já olha por cima, se você está em cima, andando em cima da laje e olhando de cima, você já vai ver as fissuras mais apontadas na região dos cantos, né? Saindo ali também, né? A 45 de cada vértice, você consegue identificar. Então, são fissuras típicas que mostram que teve problema de flexão naquela laje. Nas vigas, também é possível a gente identificar, né, trincas ou fissuras, flexões, por meio da configuração típica que mostra para a gente, né, lá no meio da viga. Lembra o que eu mostrei para vocês lá naquele caso que a gente foi estudar lá junto com o meu aluno? Eu cheguei lá e vi com ele, ele falou, ó, tem uma fissura bem no meio. Então, olha só, exatamente o que está aqui, né, o que a gente tinha lá, né, uma viga contínua,
com fissura aqui no meio. Então, quando depois a gente olhou com mais calma, a gente conseguiu até ver essas outras fissuras menos acentuadas. Do meio estava mais acentuada e as demais menos acentuadas. Então, elas aparecem bem na região dos momentos fletores máximos atuantes nessa peça, nessa viga. Então, veja que sobre o apoio eu tenho um momento fletor, né, um momento negativo aqui, alto. Entre os apoios eu tenho um momento aqui na parte de baixo, né, positivo, um momento também alto, né, e entre os apoios e sobre os apoios são os locais que eu tenho maior probabilidade de ter fissuras devido à flexão, que pode acontecer em função de qualquer uma daquelas causas que nós vimos lá em cima, né? Principalmente se for uma questão de sobrecarga ou armadura mal posicionada, são os tipos de fissuras configuradas, né? Padrão, para a gente já seguir. Então, a gente pode dar, através da obra, ver o que teve ali de problema através da própria literatura. Nos casos das lajes, né, as fissuras apresentam grandes deformações, porém com uma variação maior na configuração das trincas. Dependendo aí da relação entre a largura e o comprimento, né, o tipo de vinculação, a natureza da solicitação e do esquema da armadura que foi colocada ali. Então, pode dar uma variada nos aspectos visuais ali das fissuras. Então, veja que de maneiras, né, distintas, essas fissuras podem aparecer. Então, aqui eu coloquei 3 figuras onde aparecem fissuras, né, diferentes, que detectadas foram encontradas durante a inspeção, né? Então, na parte de cima da laje, olhando, então alguma coisa pode alterar em função dessas configurações dessa trinca, que também são trincas devido à flexão. Agora, já no caso das vigas, né, as fissuras de flexão geralmente apresentam abertura bastante reduzida ali no início e vai se desenvolvendo, geralmente, bem no meio da viga. Então, quando a gente faz, inclusive, ensaios em laboratório, né, ensaio à flexão de viga, onde a gente coloca as vigas apoiadas, né, e os seus apoios ali estão segurando toda aquela viga, quando a gente concentra carga, né, ou distribui carga sobre aquele elemento acima daquilo que ela estava preparada para receber, a gente consegue enxergar no laboratório com muita clareza o surgimento, né? Ali no meio começa a aparecer as fissuras e elas vão se abrindo, né? Então, nos casos que estabelece aí as regras para a gente analisar as fissuras nas nossas vigas, que foi até inclusive o que a gente viu naquele estudo de caso lá que eu participei com o aluno, as fissuras, a flexão, normalmente elas são verticais, né? Ali no meio do vão. E elas apresentam aberturas maiores nas direções à face inferior da viga, ou seja, mais na parte de baixo, naquela parte da fibra mais tracionada, como mostrado aqui, ó, nessa figura. Então, a gente tem uma concentração aqui no meio e ela vai abrindo. E, inclusive, existe uma característica para as vigas mais altas, né, que essas fissuras, a flexão, podem surgir ali com a tendência ali a 60 graus de surgimento, moldadas para o centro. Então, ela sai de um apoio ali a 60 graus e sai do outro apoio a 60 graus ali, todas elas remetendo ao centro. Em caso de vigas, né, as trincas devem ser olhadas com bastante cuidado, porque se você olhar pertinho dos apoios, lá na proximidade dos apoios, você já vai ver que também pode aparecer fissuras ali a 45 graus, porque ali tem além da solicitação do momento fletor que você analisou no meio da viga, também tem uma solicitação grande, que é o que a gente chamado de esforço cortante. Então, próximo aos apoios, a gente já tem fissuras bem características ali de 45, que também são fissuras relacionadas ao esforço cortante vindo da flexão, ou seja, são fissuras também à flexão, né? Depois nós vamos poder falar, vou ver se eu gravo um vídeo para a gente poder falar sobre as fissuras devido ao esforço cortante, né? Quando a gente tem problema, né, em função do grande esforço que a cortante exerce, a gente precisa também de armadura, de estribos. Eu vou fazer um vídeo só sobre fissuras devido ao cisalhamento e a gente vai mostrar bastante informação sobre esse tipo de fissura, principalmente quando o esforço é cortante. Mas aqui a gente tem uma fissura, a flexão, né? Então, lá
no centro ela foi caracterizando, mas lá no apoio ela foi saindo ali, né, a 45 graus. Né? Então, no casos, principalmente das vigas atirantadas, né, ou das vigas altas, geralmente as fissuras também tendem a ir em direção às fibras mais tracionadas, né, ocorrendo ali em grande número e com pequenas aberturas, que é o caso dessa estrutura, que mostra para a gente, inclusive, um esmagamento do concreto, né? Ou seja, quando as vigas são superdimensionadas ou produzidas com concreto de baixa resistência durante a execução ali, há uma formação de fissuras na zona comprimida, na zona de compressão, que vai caracterizar, né, principalmente ali o esmagamento do concreto. Então, veja que você tem aí de cara, né, as fissuras bem aqui, ó, tipicamente mostrando a fissura, a flexão, e ainda assim, ainda tem um esmagamento do concreto. O concreto está se esmagando. Coisa que não aconteceu naquele estudo de caso nosso. Lá a gente tinha a fissura, né? Naquela inspeção que eu fui lá com o meu aluno, lá tinha a fissura, mas não tinha esmagamento do concreto. Então, quando a gente está assim, a gente está numa situação muito mais grave, né? Onde aqui, realmente, não há que se falar em reparo, há que se falar em reforço para poder botar, né, o desempenho novamente, voltar com o desempenho novamente da estrutura. Precisa ir de um reforço ao invés de um reparo que poderia ter sido feito, né, se tivesse apenas a fissura. Né? Então, se teve o esmagamento do concreto, a gente precisa recompor esse concreto que foi aí perdido. Né? É importante demais a gente entender isso aí. Dentro das fissuras no concreto devido à flexão, em qualquer uma das situações que eu mostrei para vocês, é necessário uma avaliação bem criteriosa das condições em que os elementos estruturais se encontravam, né, para que você possa definir quais são os procedimentos mais adequados tecnicamente e economicamente para cada situação. Então, nem sempre uma única solução resolve todos os problemas. Tem fissuras devido à flexão. Então, você tem que analisar, né? Vamos dizer assim, cada caso é um caso, mas todos têm uma tendência de solução quando você conhece a causa. Se você conhece a causa, você já vai saber ali a tendência de solucionar ali o problema. Em princípio, nós podemos optar, por enquanto, por um reforço. Opa, vou reforçar isso aqui. Então, quando se deve manter a mesma sobrecarga, se você não pode tirar aquela carga, você mantém ali uma possibilidade de fazer um reforço. Mas, se você vai tirar aquela carga, aquela sobrecarga que estava atuante na peça, não há necessidade de fazer um reforço na peça. Normalmente, as obras de reforço estrutural são mais caras, vamos dizer assim, do que as obras de reparo. Normalmente, a parte de reforço, ela exerce ali para a gente, né, solicitações de mão de obra um pouco mais especializada, exerce ali considerações dos materiais que vão ser empregados, e a parte de reparo também tem a mão de obra e tem o material, mas normalmente o reparo fica mais barato do que o reforço. Então, se você consegue tirar a sobrecarga que estava causando o problema na fissura, você trata as fissuras e você está com o problema resolvido. Mas agora, se você, para restabelecer ela, por exemplo, aquele esmagamento que perdeu o concreto, ali não tem como. Mesmo que você não venha a tirar, né, a sobrecarga, ainda assim você precisa de reforçar aquela peça para poder resgatar todo o seu desempenho. Com relação à segurança, né, dos elementos estruturais, numa primeira análise, nós podemos considerar que as peças isostáticas, né, apresentam menos recursos para absorver os esforços, né, sendo sujeito, inclusive, ao colapso mais rápido, né, quando principalmente se compara aos elementos estruturais hiperestáticos, né, que conseguem distribuir ali melhor os esforços e tem menos risco de colapso. Então, durante o processo de inspeção visual, aquele que você faz na obra, a gente chama de sensorial, né, é ir, olhar, pegar, né, olhar de próximo ali aquele problema, você consegue, nessa visão toda que você não consegue ter na foto, analisar se a peça é uma peça isostática, se a peça é uma peça hiperestática ali, e aí através disso você vai saber se tem maiores problemas, principalmente quando as peças isostáticas, referente ali àquele problema que você observou de fissura à flexão, ou se tem menos problema. Normalmente os menores problemas estão nos elementos estruturais, né, que são
e peristáltica. Então, isso você só vai conseguir analisar quando você olha e vê a estrutura como um todo. Então, uma estrutura como um todo, você consegue analisar os apoios, os engaixes, a fixação, se está rotulado ou se não. Você vai conseguir ver isso durante a inspeção, né? Depois a gente pode até falar, né, trazer para vocês um estudo de caso para que vocês possam aprender, bater o olho na estrutura e falar, ó, essa aqui está rotulada, essa aqui está engastada, mas isso não é só, né, chegar e olhar. Então tem algumas considerações importantes para que vocês consigam fazer isso com mais segurança. É bem fundamental para a gente também realizar as verificações de cálculo durante o processo de elaboração dos nossos projetos, né? Então, durante os projetos, né, você precisa fazer as verificações de cálculos, né, e deverá avaliar qual é o tipo de reforço ou de estrutura que você vai estar submetendo ali para reparar aquele dano. Então, muitas das vezes, quando você precisar de um reforço estrutural, não é só chegar e falar, bota uma viga, bota uma chave, faça isso, faça aquilo. Não, não é só fazer isso. Você precisa calcular. Senta, coloca o que você tem, né, na mesa, levanta os carregamentos, faz o cálculo, né? Nós, engenheiros, trabalhamos com cálculo, principalmente aqueles que gostam, né, de calcular. A gente tem cálculos simples, cálculos já reduzidos em planilhas, depois eu vou até disponibilizar isso também para vocês, para que vocês possam aí, durante, né, os nossos vídeos, ganhando conhecimento, e aí sim, ter segurança na hora de calcular. A gente precisa calcular, a gente precisa chutar, coloca isso que fica bom. Né? Quem faz isso normalmente é o pedreiro, o serralheiro, ele fala, ó, vou fazer desse jeito aqui que vai ficar bom. Não, nós técnicos, a gente calcula, avalia a situação, coloca nossos coeficientes de segurança, que é muito importante, né, que a gente quer fazer uma obra para entregar de forma definitiva, não tem que ter coeficiente de segurança, tem que ter um reforço calculado, né, e ali majorado de acordo com o que a norma nos permite trabalhar. Então é muito importante prever um tratamento com os materiais adequados. Então, quando, né, você for fazer, né, o seu projeto, sua análise, calcule, né, bota ali na mesa, faça os seus cálculos antes de entregar, né, um reforço estimado. Você consegue resolver isso com bastante segurança através dos cálculos. Quando você pode reduzir a sobrecarga, né, que é tirar a carga da estrutura que está ali fissurada, é muito mais fácil para a gente, né, dispensar a parte do reforço, que é o que gasta mais, e prever um tratamento. E aí basta você o quê? Especificar no seu projeto específico, né? Lembra da venda Romeu e Julieta. Você achou o problema, botou no laudo. Né? Então tá ali o Romeu. A Julieta é o projeto de reparo que você vai estabelecer. Os materiais que devem ser adquiridos, o processo de execução recomendado pelo fabricante, o tratamento do substrato, a cura, tudo ali estabelecido no seu projeto, passo a passo, né, para que você, né, possa transmitir com segurança para o seu cliente que, além do laudo, você está entregando para ele um projeto. E aí a gente garante, né, ganhar duas vezes. São dois trabalhos diferentes. Um trabalho é diagnosticar, um trabalho é elaborar o laudo, o outro é você preparar um projeto de reparo ou de reforço e entregar para o seu cliente os dois trabalhos, né? Consequentemente, dobrando também o seu faturamento. Lógico, né? Que com dois trabalhos é mais do que merecido também você receber o dobro daquilo que você iria receber só em um único trabalho. Agora, cada valor do seu trabalho é você mesmo que vai estabelecer de acordo com a dificuldade. Quanto mais difícil for para você fazer aquilo ali, né, mais caro você tem que cobrar, porque você vai gastar mais horas para poder resolver aquele problema do seu cliente. Quanto mais rápido você conseguir resolver, quanto mais simples aquilo for para você resolver, menor pode ser o preço cobrado, porque você vai gastar menos horas. Então você aumenta ali no valor das suas horas, porém você vai gastar poucas horas para poder fazer. Então é muito importante nesse tipo de serviço, na parte de reforço e de reparo, ninguém deve cobrar por metro quadrado. Não existe cobrar por metro quadrado. Quanto você cobra por metro quadrado para reparar? Não, não existe isso. Você vai pegar de acordo com a dificuldade que você tem para poder prever o projeto, para poder fazer o seu laudo, o tempo que você vai gastar, e aí sim você vai verificar suas horas de trabalho para que você possa cobrar, né, e ser devidamente pago, né, ser bem pago pelo aquele trabalho que vai resolver o problema de segurança daquela estrutura para, né, a vida útil dela, ou seja, resgatar a vida útil dela para dar desempenho para que a pessoa possa usar sem medo e sem problema. Bom, nesses casos,
quando a gente está numa situação onde a gente pode só prever um reparo, é muito fácil de se fazer. A gente pode simplesmente estabelecer materiais para a gente colmatar a fissura, né? Em função da classe de agressividade ambiental que ela está. Ou seja, se está na classe 1, 2, 3 ou 4, que você vai analisar qual é o material que você vai utilizar. Né? Você vai analisar se a situação está em uma situação de fissuramento mais passivo ou mais ativo, para determinar qual é o tipo de material que você vai utilizar. Pessoal, espero que nesta aula eu realmente tenha lhe ajudado a entender melhor sobre fissuras à fricção, né? Te dando aí mais segurança para diagnosticar esse tipo de problema que tanto aparece nas nossas obras. Se você está gostando desse conteúdo, desse tipo de material que eu estou trazendo para você, esse tipo de informação referente a técnicas de reforço estrutural, quer saber um pouco mais sobre materiais, o próprio dimensionamento, a parte de execução de reforço estrutural, continue nos acompanhando, nos segue aí nas redes sociais, porque no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês na nossa série de patologia das estruturas de concreto, eu vou lhe ensinar tudo o que falta, que é o que você precisa saber para reparar e tratar as estruturas que estão com problema de fissura-flexão. Vou mostrar para você no próximo vídeo 2 caminhos que nós podemos estar trilhando. Podemos realizar tratamentos de fissuras mais brandas, né? Por meio ali de reparos, e é mais tranquilo de ser feito, ou podemos fazer tratamentos das fissuras mais graves. E aí nós temos que utilizar algumas técnicas que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo de reforço estrutural. Então nos vemos nos próximos vídeos, e agora vai que o mundo é seu.